Bom, me coloquei, né, na incumbência de ficar com o presidente da comissão da banca, da professora Carla Maria Dias Lopes, do Instituto Federal. Professora, eu espero não errar, viu? Eu não decorei não, tá? Do Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá, sendo que ela vai apresentar o memorial de todo o curso da carreira dela, acadêmica, didática, pedagógica e etc., né, para os professores da banca formados por Neivan Renato Rodrigues da Silva, né, do IFPE do Cabo, Felipe Vieira Santos de Abreu, do IFNMG, Instituto Federal de Norte de Minas, não é isso, professor? Exato. Campos Salinas, professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos, minha colega, do IFPE Campus Recife, e professor Dioslan Carvalho Pereira, do campus São João Evangelista, também do Instituto Federal de Minas Gerais. Professora, a senhora tem até 50 minutos para fazer a apresentação do seu memorial para a gente, tá certo? Eu estou bem curioso para ouvi-la, e aí, no final, eu passo a palavra para os meus colegas, para poder cada um realizar suas intervenções e seus apontamentos em cima do memorial da senhora, tá certo? Desejo boa apresentação para a senhora e, com meus colegas e os outros, eu estarei aqui ouvindo atentamente. Tá certo, obrigado, professor. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para começar a conversar com vocês. Um momentinho, rapidinho. Eu vou pedir para o pessoal que está com o microfone aberto, por gentileza, feche o microfone, que às vezes dá um barulhinho aqui no ouvido, tá certo? Por gentileza, tá bom? Boa noite, novamente, e é com a senhora agora, professora. Apareceu para vocês a tela? Apareceu, sim. Tá tudo certo. Sim, Carla, sim. Sim, professor. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a vocês pela presença e iniciar agora a minha apresentação. Nós vamos partir para a defesa pública de memorial acadêmico para promoção à classe de professora titular, professora da Educação Básica, Técnica e Tecnológica titular. Meu nome é Carla Maria Dias Lopes, sou originalmente do Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá, e estou em exercício no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Santa Luzia. Falo para vocês hoje daqui de Belo Horizonte. Agradecendo inicialmente a Comissão Especial de Avaliação, né, aqui representada e presidida essa comissão pelo professor Neivan, do IFPE Cabo Santo Agostinho, o professor Felipe, do IF Norte de Minas, Salinas, a professora Elba, né, do Campus Recife, do IFPE, e o professor Gilslan, aqui colega do IFMG, do Campus São Evangelista. Agradecendo a vocês por se disponibilizarem a me avaliar e a partir para essa parte tão importante, né, do meu trabalho. Essa defesa de memorial foi elaborada conforme a resolução número 16 de 2014 do Conselho Superior do IFPA, que regulamenta a promoção de docentes à classe titular na carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. Através desta apresentação pública, vou compartilhar com vocês um relato das atividades que marcaram minha trajetória, incluindo experiências significantes antes e após 2010, que foi o ano quando eu ingressei como professora no IFPA, com o objetivo de embasar a avaliação da minha contribuição ao ensino, pesquisa e gestão. A partir daqui, eu peço uma licença poética, né? Essa apresentação, ela traz muito mais as pessoas que passaram por toda essa minha trajetória, tudo que me trouxe aqui, mais do que o que está lá no currículo Lattes, mais do que está, né, no memorial acadêmico formal e mais do que está nos documentos comprobatórios e nos anexos que já foram apresentados para essa comissão e para a CPPD da minha instituição. Então, vou me apresentar um pouco, né, quem sou eu. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, em 3 de julho de 1981, Belo Horizonte dos seus ipês lindos,
cada hora, sua arborização linda, né? Cada hora com um IP de uma cor colorida. Agora nós estamos aqui na fase dos flamboyantes, que estão lotando a minha cidade de vermelho, do Mineirão, ai meu Deus, do Mineirão, da Lagoa da Pampulha, da Serra do Curral e do seu belo Horizonte. Bom, quem sou eu? Eu vim de uma origem, né? Sou filha de Maria Madalena Dias Lopes, aqui representada, e representada também a sua família. Minha mãe é do interior do norte de Minas, do norte de Minas, da cidade de Engenheiro Navarro. Aqui estão, em um momento de formatura minha, se não me engano, da 8ª série, a minha avó materna, Maria Madalena também, mãe dela. Meu avô Braulio, nessa época, tinha falecido há pouco tempo. E aqui estão alguns tios, alguns já falecidos, né, outros que estão presentes, uma tia Diana, que é professora, Ana Paula, minha prima, que comigo trilhou também junto o mestrado, né, então, pessoas bastante importantes. Sou filha também de Edson Rudá Matos Lopes, se chamar por Edson ninguém conhece, né, é Rudá mesmo, que é filho do vovô Raimundo, que dos meus avós é o único que ainda está vivo, hoje com seus 99 anos completados agora em setembro, e que é um fofo e tem muita importância na minha trajetória. Quando eu estava lá no mestrado estudando sobre armadilha para mosquito, toda vez ele vinha atrás de mim falar sobre qualquer coisa que tinha sobre dengue e tudo mais, ele pesquisava para falar comigo. Quando no doutorado eu trabalhei com epidemiologia da leishmaniose visceral, tudo que ele via sobre leishmaniose visceral, sobre cachorro, ele vinha também falar comigo, né? Meu pai é filho também da vovó Zizinha, Maria José, o nome dela, já não é viva mais, mas teve bastante importância em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. E aqui está representada uma das tias, que mais tarde eu vou falar um pouquinho a respeito, que tem, né, bastante influência nessa minha escolha pela profissão de professora. Sou irmã da Ana Angélica. Aqui uma fotinha de um aniversário dela, devia ser por volta de uns 3 anos, eu sou 4 anos mais velha que ela. Brincar de colocar o quadro negro e de colocar as minhas bonecas, a Mônica, a Peposa, e ensinando ali o que eu estava aprendendo na escola mesmo, adorava, era uma das minhas brincadeiras preferidas. E, além disso, né, eu sou sobrinha por parte de mãe de 3 tias, todas 3 professoras, por parte de pai, desculpa. E tinha o hábito de ir quase todo fim de semana para a casa da minha avó, as 3 solteiras, eu ia para lá, e aí via elas ali fazendo os planos de aula delas. Esse aqui é um plano de aula da minha tia, da Madi, né, que é minha madrinha também, o nome dela é Maria Tereza TT, mas esse é um plano atual dela, mas os planos daquela época eram ainda mais bonitos, desenhados e robuscados, e as atividades, elas eram professoras de educação infantil. Uma delas né, fez vestibular junto comigo e fez a formação dela junto comigo, então, em artes. Então, assim, toda artista, dessa época eu lembro também o momento em que eu desenhava ali com elas, às vezes, vez ou outra, ela me dava uma tela mesmo para pintar, e um desses foi um dos quadros. Foram 2 desenhos que eu me lembro da época, todos 2 relacionados já à natureza, e esse eu emoldurei há pouco tempo e fica aqui agora no meu quarto como lembrança desse período, 1992, a data desse quadro. Então, ali eu ia criando o gosto por aquele ser professora, por preparar as atividades, né? E aí, mais para frente, vieram desafios financeiros, né, na minha família, assim, mais sérios. Meu pai trabalhava numa mineradora aqui em Belo Horizonte, ele foi mandado embora, e naquele momento as coisas ficaram mais difíceis financeiramente, e naquele momento eu comecei a pensar, eu quero fazer concurso público, para ter uma estabilidade, uma condição tanto de trabalho quanto de vida melhor, né? Quando terminei o meu ensino médio, fiz a minha primeira tentativa no vestibular, já para biologia, no diurno da UFMG. O UFMG era a minha opção, né? Não tinha outra opção, não consegui passar, e aí, um ano depois, fiz um cursinho, fiz uma prova para uma bolsa, fiz um cursinho, e aí consegui ingressar na UFMG, agora para o curso noturno, né, em 2000, 2001, alguma coisa assim. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito da minha trajetória no estudo.
Aqui uma fotinha, se não me engano, essa escola Peixinho Dourado ainda é de quando eu morei em Juiz de Fora, eu morei dos 8 meses aos 4 anos lá. Se não me engano, essa foto é dessa época, porque eu sei que eu estudei no Peixinho Dourado, numa escola aqui no Prado, que agora me falha a memória, e depois, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, foi todo no que hoje em dia chama Santa Maria. Na época, eu estudei tanto no Santa Maria, que é a unidade da Floresta, na minha época só ele chamava Santa Maria, e quanto o que na minha época chamava Colégio Arquidiocesano, do terceiro ano do ensino fundamental até formar no ensino médio, no Arquidiocesano, que é aqui no Planalto, próximo aonde eu moro e minha mãe mora hoje em dia. Aqui uma tia Cleo, tem também bastante, é minha madrinha, de parte materna, tem bastante importância. Na época do cursinho, eu morei um tempo na casa dela, né, porque eu fui assaltada voltando do cursinho, e aí a casa dela era mais próxima, o cursinho era na parte mais central, então morei com ela, me deu esse suporte aí, para que eu pudesse entrar na faculdade. Aqui fotos do Colégio Arquidiocesano, né, onde eu trilhei a grande maioria da minha trajetória, e das tantas atividades que a gente gostava de fazer lá. Aqui é uma excursão para Ouro Preto, com duas professoras que foram bastante importantes na minha vida, a professora Jane, de português, e a professora Miriam, de história, né, e com vários colegas aqui que depois eu encontrei na biologia também. E aqui a professora Vanessa é professora de biologia. Com ela eu aprendi e me encantei por essa biologia que mostra o lado encantador da vida, e ela me incentivou muito. A gente era bastante próxima, eu era bastante amiga dessas duas aqui, a Alessandra e a Ana Laura. Ela era tia da Alessandra, e quando a gente formou no terceiro ano, ao invés de fazer uma festa grande, a gente juntou, né, com várias atividades, uma grana, e foi viajar para o Porto Seguro, e ela que foi a professora que nos acompanhou, e era super parceira para isso. Aqui uma turma, né, de amigos, para além das meninas, também outros meninos que a gente era bastante próximo, no nosso terceiro ano de ensino médio, lá na casa da minha mãe, assistindo Agosto, do Fernando Meirelles, se não me engano, porque que ia cair no vestibular e que a gente tinha atividade na escola para fazer. A gente fazia isso tudo com muito prazer, porque quando reúne toda essa turma, era muito bom. E aqui uma turma que me acompanhou mais antes, assim, não no segundo e no terceiro ano do ensino médio, mas do sétimo ano até o primeiro ano, a gente era muito próximo, né, as meninas aqui já, depois de saídas do Arquidiocesano, no momento que a gente se encontrou, foram bastante importantes nessa trajetória. Estou eu lá na UFMG, ingressando para o curso de Biologia. Aqui eu trago alguns momentos, né, um momento em que a gente foi numa visita técnica para Caratinga, para a Reserva do Patrimônio Natural, que tem, né, uma reserva lá para o macaco muriqui, o maior das Américas, e eu achei lindo aquilo ali, de ficar vendo aqueles macacos gigantes atravessando as árvores. Aqui, em um momento, a minha turma toda lá da biologia fazendo algum evento para angariar fundos para a nossa formatura, a foto de formatura, depois de toda a trajetória, e as comemorações. Quando nós fizemos 15 anos, um colega abriu as casas, a casa dele, e a gente fez uma festinha lá, uma comemoração. E agora, ano passado, em 2024, aqui está só a caneca, mas a gente se encontrou também, né, para celebrar esse momento e para saber como está cada um hoje em dia, quem ainda está conosco. Já temos colegas que não estão mais conosco. Depois da graduação, aí eu dou os créditos e agradeço ao gigante, ao Felipe, não tem jeito, agora soltei, sem querer, mas agradeço pela foto, né, que eu não tinha foto nenhuma do laboratório de quando eu fiz o mestrado. Também fiz o mestrado lá na UFMG, na parasitologia. Aqui são diferentes momentos que a gente se chama de turma mexicana, né, que foi a turma que ingressou junto no mestrado. A gente fez seis meses duros de disciplina, manhã e tarde, e à noite. Na época eu ainda trabalhava no estado, vários outros colegas também trabalhavam como professora, e aí era só a gente se ajudando mesmo para poder dar conta de todos os seminários, os artigos lidos, numa época que não era assim tão fácil pesquisar na internet, né, mas que foi muito bom. E aí aqui, ainda em algum momento de defesa lá no departamento, e depois os encontros, a gente tenta fazer o nosso 26 de dezembro,
né, com encontros aí para celebrar. E aqui a turma do laboratório. No mestrado eu fui orientada pelo professor Álvaro Eiras, né, e aqui a turma toda também, provavelmente em algum momento de defesa de alguém, não sei, né, qual é esse momento. 10 anos depois de finalizar o mestrado, eu entrei para o doutorado, ainda no departamento de parasitologia, agora sob a orientação do professor Davi Soeiro Barbosa, em uma outra área, não mais na entomologia, agora na epidemiologia, né? E aqui, essa foto é bem do inicinho do laboratório, o professor Davi Soeiro era recém-ingressante no departamento, né? Então, essa é a primeira turma lá dele, né? E eu fui a primeira aluna dele de doutorado. Não defendi primeiro, porque demorei um pouquinho mais, mas eu fui a primeira a ingressar, aluna de doutorado. Aqui, grandes colegas, a Selma, que era colega de laboratório, a Andreina, colega também do departamento, Diogo, que me ajudou demais nas minhas análises, Maria Helena, que foi minha orientadora, Maria Ângela, professora lá também, parceira, enfim, vários outros colegas que me ajudaram muito nessa trajetória, que compartilharam comigo bons momentos também. Eu posso dizer que essa é uma jornada cheia de dificuldades, haja visto as dificuldades aqui na nossa apresentação também, mas de vitórias que vão me moldando, né? Moldando essa trajetória acadêmica, moldando a trajetória profissional, né? Nos desafios no mestrado e no doutorado, desde as dificuldades acadêmicas naturais dos processos, das dificuldades pessoais, como a adaptação a um novo campo de pesquisa, a chegada do meu filho, que traz alegrias, mas também traz novos desafios, né? Conciliar estudo com trabalho, com a vida familiar, em especial porque o doutorado foi cursado durante a pandemia, então todas as dificuldades aí da pandemia, né? E principalmente por eu trabalhar, né, com epidemiologia, com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, a minha área de pesquisa foi aqui em Belo Horizonte, setores que estavam completamente inchados com os desafios próprios da pandemia mesmo. Agora, falar um pouquinho a respeito da minha experiência docente. Eu ingressei, né, em 2005, logo depois, 2004, eu me formei, em 2005 eu ingressei no estado de Minas Gerais como professora concursada. Durante todo o tempo que eu estive no estado, eu atuei na Escola Estadual Professora Agnello Correia Viana, que era próxima aqui à minha casa, no curso noturno, um bairro de periferia, vários desafios, mas também acredito ali que acompanhando várias vidas sendo transformadas pela educação. Quando eu finalizei o mestrado, eu ingressei primeiro em 2 escolas particulares aqui, também para trabalhar com ensino médio, Colégio Abigar Renault, no bairro Glória, Instituto Itapuã, no bairro Itapuã, e já no final, assim, da minha trajetória aqui em Belo Horizonte, enquanto docente, nesse período, eu peguei uma substituição no Colégio Santo Agostinho. Nesse período, final de 2008, antes de ir para o Pará, eu estava dando 63 aulas por semana. Como? Eu não sei, foi só um mês de 63, mas como eu não sei, mas enfim, aconteceu. E aí, já ainda pensando naquela questão da estabilidade, que, né, vinha me procurando, e eu procurando ela, fiz um concurso para o Cefet de Goiás, na cidade de Uruaçu, passei, né, na primeira e na segunda etapa, prova objetiva e defesa de títulos em primeiro lugar. Na prova didática, não fiz uma boa prova didática, fiquei em segundo lugar, nunca fui chamada. Um pouco mais para frente, teve uma prova para orientadora acadêmica da CAPES, né, pelo MEC, e para um concurso temporário de 4 a 5 anos. Eu fui aprovada nesse concurso, e aí foi quando eu fui para o Pará, de mudança. Fui inicialmente para Parauapebas, e aí conhecer a Amazônia, conhecer um novo estado, morar sozinha, eu que até então só tinha morado com os meus pais, né, conhecer a educação à distância, porque lá eu fui para atuar na educação à distância, atuar agora na graduação, na biologia, né? Então fiquei lá um pouco menos de 1 ano, porque quando estava lá, fiz o concurso para o IFPA. Agora eu vou pedir licença para, né, mostrar um pouco dessas fotos, para a gente não falar 2 vezes da mesma coisa. Da Escola Agnello Correia Viana, eu trago aqui uma colega que não é colega, é amiga, é irmã, né, que é a Gisele, professora de matemática, ainda lá hoje,
né, e que me acompanhou lá, me acompanha na trajetória. Esse daqui é o filho dela, que eu vi novinho, sou hoje madrinha de crisma dele, e que está trilhando ali seu caminho lindo como oficial da Marinha, nesse momento fazendo sua viagem de formatura de oficial pelo mundo. Muito me enche de orgulho e ver a educação pública mudando a vida dele. Aqui um pouco da minha experiência lá em Parauapebas, no Pará, como orientadora acadêmica. A educação lá era à distância, mas era híbrida. Todo sábado tinha alguma atividade presencial no polo de Parauapebas. E aí, aqui, alguns momentos com essa turma, né, momento de atividade prática, momento de visita técnica à Floresta Nacional de Carajás, momento de eles ofertando atividades lá, extra-classe, atividades não curriculares, como centro acadêmico, e aqui o momento de formatura. Essa turma, eu tive a graça de ser agraciada como professora homenageada, fui com muito prazer, na época eu já estava morando em Marabá, mas fui com muito prazer, né? Aqui são 2 estudantes da turma, esse daqui é o Josemar, colega do mesmo concurso que me substituiu quando eu saí de lá, né? E tenho muita saudade, muitas boas lembranças desse período. Em 2010, entro para o IFPA, especificamente para o campus rural de Marabá. Trago aqui, sim, alguns momentos, né, da trajetória de trabalho, foram muitos desafios, era um campus ainda em construção, se iniciando, tudo que vocês imaginarem a gente fez lá, desde carregar colchão para os alojamentos dos meninos, porque lá funcionava com alternância pedagógica e eles dormiam lá, mas também né, promover e ir a oficinas de experiências dos agricultores, ir às aldeias indígenas para fazer a seleção dos indígenas no curso indígena que a gente teve, coordenação de curso de licenciatura plena em educação do campo, muitas boas lembranças. Aqui, um momento lá de confraternização foi um aniversário meu em que minha mãe estava e várias outras colegas, amigos, né, que eu tenho para sempre. Aqui, a professora Tatiane, que hoje é diretora de ensino lá, quando esse ano ela esteve aqui em Belo Horizonte, a gente se encontrou. E aqui um parêntese para a Poliane, que mais do que amiga e irmã, que me apresentou o pai do Miguel, e sem ela o Miguel não existiria, e que eu trago no coração. Aqui uma atividade que recentemente eu participei, do professor Ribamar, também grande parceiro, né, que esteve um tempo fazendo seu doutorado, não sei se doutorado, mestrado, se os dois, aqui em Minas Gerais, né, então a gente morou próximo por um tempo, é um grande amigo e que eu levo eles para a vida. Fiquei pouco tempo lá, em 2012 fui em exercício provisório para o Instituto Federal de Brasília, né, lá eu atuei principalmente na reitoria, na coordenação geral de planejamento, onde pude aprender muito sobre planejamento institucional, sobre gestão, sobre administração. Aqui, algumas fotos de alguns dos colegas, ainda faltam outros, mas que tem também para a vida, assim, que carrego muitos ensinamentos desse período. Desde 2014, vim para Santa Luzia, né, para o IFMG, para o campus Santa Luzia, e aí aqui eu trago alguns desses momentos, essa foto já bem lá do início, se não me engano, lá para 2014 mesmo, no máximo 2016 esse daqui. Essa daqui também é de antes do doutorado, então bastante antiga. E essas aqui mais recentes, em momentos de sábado letivo, Miguel me acompanhando nas atividades. Esse dia foi um dia bastante especial, negativamente, mas enfim, foi um dia que minha mãe perdeu um irmão, eu estava lá trabalhando, e aí recebi essa ligação, fiquei um tempo ali me recuperando, e uma colega, Xará, Carla, levou o Miguel para a sala dela, de aula, e ele ficou lá como ajudante. Então, assim, tenho mais do que colegas lá, tenho amigos. Falando um pouquinho a respeito, né, dentro de toda essa trajetória das atividades desenvolvidas de pesquisa, extensão e formação para além de sala de aula, né? Atualmente, no IFMG Santa Luzia, nós estamos rodando, na verdade, semana passada finalizamos o pré-IFMG, em que eu sou responsável lá pela parte de biologia, né, que é um cursinho para os meninos do 9º ano para ingressarem nos cursos integrados do IFMG.
Participei também do projeto de extensão Conhecer para Acolher, um projeto de formação principalmente para os servidores, mas não é fechado para o restante da comunidade acadêmica, de conhecimento nas questões dos portadores de necessidades educacionais específicas, de formação mesmo, né? Minhas pesquisas em saúde pública, em controle de insetos vetores de doenças, em epidemiologia da leishmaniose visceral humana, também muita participação em organização de eventos. Ainda lá, quando eu estava no Estado, eu já vi a importância disso para os estudantes e, né, levei e, assim, proporcionei que eles participassem de programas de vocação científica na UFMG, de feiras, apresentando trabalhos. Aqui algumas fotos, não das mais sérias, mas das mais gostosas, tem até um vídeo aqui. Todas essas imagens são do curso que eu atualmente atuo, que é o curso técnico em segurança do trabalho. Aqui os cursos subsequentes, né? Aqui o encerramento de uma disciplina de saúde ocupacional. Esses aqui os momentos do dia do rock, em que a gente vai assistir Raul e vai conversar, né, de assuntos relacionados. Aqui um dia em que uma psicóloga, inclusive de um estudante, foi lá para palestrar para os meninos no nosso Setembro Amarelo, em parceria com outro professor, professor Marco. Aqui, na última semana, nós fizemos, na disciplina que eu ministro de primeiros socorros, um momento de confraternização, né, de infância, assim, e de discutir primeiros socorros na infância também. Aqui, alguns momentos de atividades de extensão, janeiro, as atividades desenvolvidas na escola, em parceria, claro, com os setores, com outros colegas professores e outros servidores, e também estudantes participando do nosso Janeiro Branco, atividades em formação com relação à saúde mental, né? Aqui, quando finalmente o pré-IFMG saiu, foi muito orgulho para a gente, que já vinha de quase um ano aí de reuniões tentando concretizar esse curso, né? Aqui uma foto de um dos momentos do Conhecer para Acolher. Se não me engano, essa formação foi sobre o transtorno do espectro autista, mas tiveram várias outras. Enfim, aqui um momento de parceria com a professora Laila, de exibição do Pinóquio, em algum momento, em algum evento da escola, que eu já não me lembro qual. Momento em que a Defesa Civil de Santa Luzia foi para falar de mudanças climáticas para os estudantes do Segurança do Trabalho, momentos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMG, aulas inaugurais, momentos também aqui da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, enfim. Falei um pouquinho aqui a respeito do que me trouxe aqui, e agora o que eu quero dizer é que eu sou muito grata a todos que passaram por essa trajetória, e principalmente a Deus, por cada uma das oportunidades que tem me dado, pelas instituições que estudei, em que trabalhei e trabalho, e pelas experiências obtidas nessa caminhada. Agradeço a minha família, que sempre me apoiou, e aos colegas e amigos que compartilharam e compartilham dessa jornada. Eu espero sinceramente ter e continuar contribuindo para a educação e fazendo um mínimo de diferença na vida deles, que são, né, o nosso objetivo, que são os nossos estudantes. Aqui estão os meus contatos. Agradeço à banca pela atenção e me coloco à disposição. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição da banca agora para qualquer questionamento. Bom, terminou, acho que até antes, cara, foi muito bom, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a minha colega de instituição, inclusive eu estou devendo um café para ela, porque ela fez parte da minha banca também de memorial, viu, professora? Eu não esqueci da senhora não, viu? Mas um dia eu vou marcar com a senhora para ir no RPE, tá bom? Então, eu queria passar, né, também, utilizando a gentileza primeiras damas, aí eu queria passar a professora Elba para fazer suas colocações. Pessoal, boa noite. Eu acho que eu entendi, porque, como eu falei desde o início, eu não estou ouvindo bem, né, Ivan? Mas acho que ele passou a palavra para mim, não foi isso? Pronto, então, ótimo. Gente, então, boa noite a todos os presentes. Quero inicialmente e já parabenizar a Carla pela sua apresentação. Acho que são momentos distintos, né? A gente
primeiro se debruça naquele monte de documentos para conferir toda essa documentação, faz a leitura do memorial e agora vê a sua apresentação, né? Então, Carla, desde já eu quero lhe parabenizar por toda a sua trajetória, né? E assim, fiquei muito feliz, eu sempre fico muito alegre quando eu leio os memoriais, né? Gosto de entender um pouco dessas histórias e ver esses relatos, e aí eu sempre paro e fico pensando, né? Em cada memorial eu passo de, meu Deus, como as histórias são completamente diferentes, e é bom, né? Que é desse jeito, né? E aí, Carla, eu vejo no seu memorial que você conseguiu lá, desde a sua escrita do memorial até esse momento da sua apresentação, mesmo diante de todos os desafios, você consegue contar a sua história com leveza, com alegria, com gratidão, e isso é muito importante, é muito, muito legal. Amei, inclusive, quando você estava lá contando a história da tatuagem, lá do batom, quando você falou na questão do não encontrar a sua sala de aula, eu digo, meu Deus do céu, como pode? Eu estou no primeiro dia, ansiosa para chegar, para conhecer os colegas e não encontrar a sala de aula e tudo mais. Achei uma graça, sinceramente, muito bom você trazer isso. E aí, eu acho que, como você colocou muito bem, a nossa história, ela nunca será construída se não tiver toda uma rede de apoio, né, desde a família. Então, parabéns aí aos seus pais, ao seu esposo, eu não sei quem está no momento da família, mas parabéns para seu filho também, e para todos os seus colegas que participaram com você dessa trajetória, né, e que hoje culmina exatamente com a sua defesa de memorial. Né? E aí, Carla, hoje, como eu até tinha lhe dito, não é dia de muitas perguntas, é dia realmente que eu vejo de comemoração. Mas aí, analisando algumas questões, assim, aí eu fiquei pensando assim, nossa, Carla passou por diferentes instituições, em cada instituição, atuando de forma diferente. Eu pergunto para você, hoje, depois de você passar pela Universidade Federal do Pará, o Instituto Federal do Pará, o Instituto Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal de Brasília, para você, o que isso te ajudou a construir um perfil, por exemplo, dentro da pesquisa, ou isso dificultou? Porque experiência de vida, eu tenho certeza que você tem N experiência aí, N vivências, realidades completamente diferentes, mas aí eu pergunto assim, como você vê isso, hoje, para construir um perfil hoje do que a gente pensaria num pesquisador? Não vamos colocar um pesquisador dentro das universidades federais, mas pelo menos um pesquisador dentro dos institutos federais. Isso facilitou ou dificultou no seu olhar? Ótima pergunta, professora. Sim, toda essa trajetória de escolhas pessoais, questões pessoais que foram acontecendo, que foram me levando de um lugar para o outro, dificultaram a minha trajetória, principalmente na parte da pesquisa, na parte do ensino também, a extensão acho que é o que eu mais atuei, né? Mas a parte da pesquisa é um ponto que, inclusive, quando eu fiz o doutorado, o objetivo de fazer o doutorado era para me desenvolver mais na parte da pesquisa e poder levar isso para a minha profissão. Não estou pronta ainda, acho que preciso avançar e bastante na pesquisa, né? Mas isso dá gás para a gente também para continuar, né? Porque não é finalização de nada, ninguém aqui está se aposentando, e eu espero fazer igual você falou, de não querer aposentar, não. Não dificultou, sim, mas são desafios que vêm, como todos eles, para nos alavancar. Ou seja, se você tivesse que, ainda aí no seu tempo, antes de se aposentar, de buscar um pouco, era um pouco mais a questão da pesquisa mesmo, né? Ou Sim, não? Sem dúvida, professora. Sem dúvida. Agora eu estou, assim, com o amadurecimento do campus
né, e com a atuação, a gente vai começando a ver o nosso trilhar para além daquilo que a gente fez em mestrado, que a gente fez em doutorado. Hoje eu tenho atuado muito no curso Técnico em Segurança do Trabalho, que é um curso que tem, né, alguma afinidade, principalmente com a parte da epidemiologia, né, e que eu posso desenvolver. Então, hoje é um dos ramos que eu vejo que eu posso desenvolver hoje no Campo Santa Luzia, e nós teremos também, se Deus quiser, criação de novos cursos, um curso técnico integrado em meio ambiente, que está vindo por aí, já estou participando da comissão, né, de criação desse curso, de elaboração dos documentos para a criação do curso, e eu espero que também possa atuar nessa parte, apesar de não ser minha parte, né, que fiz o mestrado e o doutorado, mas a gente vai se formando pela vida. Eu acho que é bem interessante isso, porque, assim, todos nós vamos construindo nossa trajetória, né? Geralmente buscando um pouco, apesar de fazer concurso para docência mesmo, para sala de aula, mas hoje não, já desde um certo tempo, dentro dos institutos federais, eles requerem isso da gente, né? Uma atuação realmente na pesquisa e na extensão, né? E até na pós-graduação. Eu vi, assim, que no seu memorial, eu não vi, assim, nenhum relato, se você já tem alguma experiência de atuação como docente ou como pesquisadora em algum curso de pós-graduação. Não sei se porque ainda não teve essa oportunidade ou porque isso passou. Pois é. Não é a gente fazer, porque, claro, você fez seu mestrado, seu doutorado, mas eu digo assim, por exemplo, alguma especialização, que é um lato sensu, ou atuação em algum mestrado ou doutorado, às vezes as realidades não dão essa oportunidade para a gente. Então, é muito mais de uma curiosidade de ouvir em relação um pouco da questão da pós-graduação. Lá no IFPA, quando eu estava atuando lá ainda, esse foi um dos certificados que faltou, né, por erro meu mesmo, na hora, não sei, de mesclar os documentos, é um dos que faltou, mas eu atuei em banca e em orientação da especialização que a gente tinha lá, em educação do campo, em agroecologia, né, eram cursos voltados principalmente para os professores, né, do campo, e com essas temáticas. Então, minha atuação na especialização até hoje foi só essa mesmo. Aqui no IFMG Santa Luzia... Inclusive, orientou ou foi banca? Eu lembro que orientei e fui banca. Orientou e foi banca, certo, isso mesmo. No IFMG Santa Luzia, nós temos uma pós-graduação em defesa civil, mas eu ainda não tive a oportunidade de atuar nela, né? São desafios que ainda vêm. Ótimo, é bom, porque eu acho que é assim, é bom a gente ter outras metas, outros desafios aí, para pensar, ou ficar na situação que eu estou agora, só quero minha aula de graduação e mais nada, tá bom. Até eu fiquei olhando aqui, eu disse, nossa, quando Carla começou a graduação, eu estava terminando meu doutorado. O ano que eu terminei o doutorado, e aí, quando você faz na sua apresentação, aí diz assim, que naquela época, para você ver como essa questão de tempo, e o tempo com o aluno também, é importante a gente ver isso com o nosso aluno, quando você diz, naquela época, a gente tinha uma certa dificuldade de pesquisar na internet. Aí você imagine a minha geração, que nem internet, assim, existia, e a gente ia para a biblioteca mesmo, para ver lá aqueles livros imensos, tá? E ver pelos hábitos, aí via o que pedia pelo um sistema chamado Comute, e passava meses e meses, às vezes quase um ano, para chegar um artigo, principalmente nos periódicos internacionais. Então, hoje, Carla, e aí eu digo desde da tua fase, mesmo com essa dificuldade, tenha certeza que você e, claro, os mais jovens, que inclusive estão aí, já estão numa geração em que o acesso à informação está infinitamente mais fácil do que nas gerações passadas, né? Mas, claro, todo mundo foi construindo
E do jeito que dava, né? Porque vocês mesmos sabem que a pós-graduação, antigamente, um mestrado durava 4 anos, podendo se estender a 5, um doutorado, 5 anos. Então, era até compreensível mesmo pela dificuldade, inclusive, de acesso a essas informações para fazer as revisões e tudo mais. Aí, só uma observação assim, que eu achei bem interessante quando você falou isso. Algo que também eu acho assim, que me chamou bem a atenção, Carla. Deixa eu só perguntar, Neivan, eu não lembro qual foi meu tempo, eu vou já concluindo, já. São 10 minutos, professora. A senhora tem mais de 2 minutos. Tenho 2 minutos? Pronto, ótimo, porque eu falo demais, ok? E que chamou bastante atenção, que eu acho que é interessante e vejo muito isso muito forte dentro do seu memorial e da sua história que você conta aí, é a sua atuação nos projetos de extensão, isso é muito bom, é extremamente enriquecedor, e às vezes é uma coisa que dá muito trabalho, mas, assim, dá muito trabalho, dá um retorno muito bom para as comunidades, para a sociedade de um modo geral, mas nem sempre isso aparece tão fortemente dentro das nossas instituições. É como se aparecesse um pouco ali como não sendo o mais importante, não sendo o mais relevante, apesar de, nesses últimos 10 anos, isso vem mudando um pouco. Então, assim, eu acho que eu lhe vejo, dentro do que eu li aqui e da sua fala e tudo mais, o quanto a extensão foi importante na sua vida, toda a sua trajetória acadêmica, e o quanto ainda continua sendo forte. Isso é muito bom, porque nem todos nós temos perfil para atuar na extensão. Quem quiser que se engane achando que extensão é fácil, porque não é. Extensão é para poucos. Acho que pesquisa dá para ser para mais gente, mas extensão, com qualidade e tudo mais, com disponibilidade, é para poucos. Então, eu quero lhe parabenizar também. Organização de eventos, eu acho que isso foi uma coisa muito forte dentro do seu memorial. Acho que é o que deu mais trabalho para mim, e acredito para toda a banca. E, claro, tudo isso vai construindo, são experiências que você foi desenvolvendo e tudo mais, dentro das salas de aula, né, com as disciplinas. Mas, assim, para finalizar, eu queria só que você me dissesse, assim, como você se sente dentro de uma sala de aula, enquanto docente? Ai, professora, realizada. É difícil, né, tem todas as dificuldades, mas é um dos lugares, né, também na minha família, mas é um dos lugares onde eu me realizo, onde eu rejuvenesço, né, onde eu crio novos ares para poder respirar. Quando eu fico fora de sala de aula, quem me conhece sabe que não é a mesma coisa. Muito bem, continue assim, porque eu vejo que tudo que a gente faz na nossa história aí, enquanto dentro das nossas instituições de ensino, tudo é muito importante. Os cargos de administração, é necessário transitar por tudo isso, mas eu acho que o nosso compromisso maior, a nossa missão maior, é realmente com a nossa sala de aula, e como eu sempre costumo dizer, nossos alunos, eu vejo meus alunos como sendo as minhas pérolas. Então, se tem alguém que é pérola para mim dentro da minha instituição, não é o meu reitor, não é ninguém, são os meus alunos, tá entendendo? Porque eu vejo que isso é o sentido maior para quem escolheu na vida ser docente. E aí eu acho que é muito bom ver essa sua energia e você querendo aí contribuir ainda mais e se sentir realizada. Então, é isso, estou muito feliz, satisfeita com o que eu li, com o que eu vi aqui, com o que você me respondeu, e parabéns. Obrigada, professora. Neivan, é com você. Agradeço a professora Elba pelas colocações. Como eu estou observando aqui de frente, eu vou passar a palavra para o professor Felipe, por gentileza. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Então, essa é a primeira banca que eu participo, de professor titular do Instituto. Eu virei titular tem pouco mais de 2 meses e escutei das pessoas que me avaliaram como é gostoso participar desses momentos, né? Porque é uma coroação de uma trajetória, como a professora Elba comentou,
a gente tem histórias tão distintas, mas a gente também tem muita coisa em comum, né, na nossa rede, ensino básico, técnico e tecnológico. A gente passa por agruras parecidas, a gente se desdobra em diferentes funções, a gente tem uma carga horária em sala de aula alta, a gente é instigado e precisa fazer extensão, porque nossos campos, em geral, estão em locais mais afastados, mais carentes, que precisam dos institutos federais, uma relação muito próxima. A gente precisa fazer pesquisa também, a gente precisa fazer mestrado, doutorado. Então, assim, é uma carreira que tem muitos desafios em comum. E ficou muito claro isso no seu memorial, Carla. E eu estou muito contente de estar aqui participando agora desse momento. Então, primeiramente, eu queria te parabenizar e dizer o quanto que eu estou feliz de estar aqui te escutando, ouvindo sua trajetória. A Carla deu um spoiler ali na apresentação. Eu sou o Gigante, né? Meu apelido foi Gigante durante muitos anos. E eu tive o prazer de conviver por cerca de 2 anos no mesmo laboratório com a Carla, enquanto ela fazia mestrado, eu estava na iniciação científica, e depois ficamos uns 16 anos sem nenhum contato, né, Carla? Até o momento que você me escreveu, eu acho que eu reconheci seu nome, a foto, e está sendo uma delícia para mim, um prazer, uma honra estar aqui nesse momento tão importante da sua trajetória. Aí eu queria te perguntar, Carla, bom, primeiro, uma coisa que foi marcante no seu memorial, além dos itens muito precisos que a Elba já pensou, uma coisa que eu queria pensar também é o seu sentimento de que não seria aprovada. Você achou que não seria aprovada na graduação, né, no vestibular, você achou que não seria aprovada no mestrado e no doutorado e no concurso público. Aí eu queria saber se você chegou com esse mesmo sentimento aqui para a sua banca de titular, se você achava que também não seria aprovada, como é que está a sua cabeça e sua relação com os editais, né, que parece que é uma coisa que te causa uma certa ansiedade. Então, nesse momento, primeiro, assim, agradecer por você voltar, né, para a minha vida, para a minha trajetória num momento tão especial. A gente partilhou lá, era um laboratório que era muito unido, né, Gigante? Agora vai Gigante, não tem jeito. Mas, e que a gente tinha muitos bons momentos partilhados, para além das dificuldades da pesquisa que a gente tinha, né? Então, agradecer por você estar aqui. Nesse momento de banca, e depois que eu tinha construído ali o meu documento, não, eu não acho que eu vou ser reprovada. Mas, até eu chegar a fazer, eu não acreditava, não. Pra você ter uma ideia, olha só, porque por essa questão dos exercícios provisórios, por não ter muitos artigos publicados e tudo mais, eu achava que a pontuação era minha ali. Quando a gente via professor titular lá na UFMG, parecia que era o supra-sumos dos supra-sumos, talvez porque eles se comportem desse jeito, né? Talvez por ser uma outra realidade. Mas eu achava que eu não ia fazer agora, não ia conseguir agora, porque eu acabei de poder pleitear em 14 de setembro. Eu falei, não, isso aí não vai dar para mim, não. O incentivo foi uma colega amiga vizinha lá do IFMG, que a gente compartilha carona, né? A Vivi, aniversário dela hoje, inclusive. E aí a gente conversando naquelas caronas e tudo mais. Ela, não, Carla, mas o que você pode fazer sobre isso? Aí ela comentou na casa dela, com o pai dela, ela falou, pai, você acredita que eu tenho uma colega que pode ser titular agora, que vai receber a mais, né? Falou do salário, porque para eles a gente entende mais fácil. E ela não sabe se ela vai poder, ela já tem um tempo, não sabe se vai poder. Aí ele falou, um senhor, né, não é da área acadêmica, nem nada, mas será que ela pode fazer para pleitear isso? E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, eu falei, bom, eu vou olhar a minha pontuação, se eu não tiver pontuação, se eu demorar 3 meses ou 6 meses, eu vou fazer a tese, eu vou fazer, e aí comecei já chamando o povo, assim, ó, quero colaborações, quero participar de banca, quero participar disso, daquilo, porque eu quero virar titular, e aí já conversando com o pessoal do meu laboratório, estou com ideias para fazer a tese também, já atacando dos 2 lados para dar certo, eu queria que desse certo. E aí, quando
continuei com a conversa, pensando em fazer agora alguma pesquisa lá em Santa Luzia, que não são campos, que a minha pesquisa foi em Belo Horizonte, né? Não são campos descartados, mas para titular não precisou, mas tentando fazer conversa com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, para ver o que seria esse projeto, né? E aí fui olhando a pontuação. Quando eu vi que a pontuação dava, eu falei, bom, então agora deixa eu atacar aqui, depois a gente vai para essa outra parte. Então, não, agora eu não acho que eu vou ser reprovada. Pois é, porque você fez muita coisa, né? Dá para ver a sua inquietude. Você participou da gestão, você teve em sala de aula, a professora Elba comentou muito bem da sua disposição em atuar na organização de eventos, né? Que é uma trabalheira. Não é todo mundo que tem perfil mesmo para organizar evento. Receber é muito difícil, né? Receber as outras pessoas. Eu sou um péssimo anfitrião, então admiro quem gosta, quem tem esse perfil, quem organiza, porque é fundamental, né? E que bom que você teve esse perfil e que bom que você chegou dessa vez mais confiante, porque, né, estamos aqui para celebrar, como bem lembrou a professora Elba. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, Carla, daqui para frente, né? Você lembrou que nas universidades federais, quando a pessoa chega ao cargo de titular, geralmente já é um senhor, né? Idoso, já assim, meio que no finalzinho da carreira mesmo. E você está chegando super jovem ao cargo de titular. Eu queria saber se você vai se acomodar ou se isso te dá ânimo para fazer mais coisas. O que você quer fazer daqui para frente, uma vez titular, né, na nossa carreira? Bom, obrigada pelo jovem. Eu já não sou mais tão jovem assim, mas sim, ainda me sinto com bastante disposição para os desafios que vêm. O primeiro dos desafios que eu estou correndo atrás é vir em definitivo para o IFMG, né, com muito interesse hoje. Inclusive, eu já tive reunião sobre isso com a minha diretora de ensino, espero amanhã ter reunião com o Eixo, mas para vir definitivamente para o IFMG, Campo Santa Luzia, de preferência, que é o que me daria a possibilidade de, por exemplo, assumir cargos em gestão, que hoje eu posso, mas as 2 vezes que eu assumi, eu não recebi por isso, eu não posso receber nenhuma FG, nenhuma CD como exercício provisório, posso atuar, mas não posso receber. Então, né, vir em definitivo. Estou aí na criação desses 2 cursos, curso de subsequente em EAD, em Defesa Civil. Então, vou ter atuação, espero ter atuação nesse curso, né, voltar para a educação à distância, que já faz um tempo, desde lá da minha experiência no Pará, que eu não tenho. Vai ter o curso de meio ambiente, também pretendo atuar nesse curso de meio ambiente. Se não for possível ficar no IFMG Belo Horizonte, no IFMG Campo Santa Luzia, temos vindo um IFMG Belo Horizonte, e mesmo que se eu ficar em Santa Luzia, nada impede de haver colaborações. No campus Belo Horizonte vão ter cursos da área da saúde. Fui, há um tempo atrás, na audiência pública de criação dos cursos. Foi muito legal ver lá, o IFMG Belo Horizonte vai ser na região do Barreiro, e aí me deparei lá com o pessoal do Barreiro bastante ativo, né, com relação ao movimento social e tudo. Me lembrou muito da época do Campus Rural de Marabá, que é um campus para assentados e acampados da reforma agrária, para povos indígenas, para quilombolas, para educadores do campo, né? E aí me lembrou muito, quando eu estive lá, todos os desafios de trabalhar com os movimentos sociais, mas toda a importância também, e o quanto que, quando eles se engajam no trabalho, eles constroem junto mesmo a instituição. Então, se vier Campo Santa Luzia, ótimo, é onde eu já estou desde 2014. Se não vier, vamos para novo desafio, para novo campus, para implantação de curso novo, de campus novo, e é por aí. Pesquisa, quero desenvolver, como falei com a professora Elba, né? Quero e preciso desenvolver. É muito a ser feito, né? Não dá para descansar muito, não. Não. E última pergunta, e aí eu encerro minha participação. Você já passou por 3 estados, né, dentro da nossa rede, diferentes instituições e mais de uma década de EBTT. Eu queria saber o que você enxergou de avanço na nossa carreira, se é que você enxergou algum avanço, se você acha que a gente está estagnado ou piorou desde que você entrou na rede.
Então, agora aqui no IFMG, eu estou vendo um movimento muito bonito acontecendo, que é um movimento de união dos docentes. Nós não somos uma carreira com esse conceito, com essa consciência de classe e com a importância que a gente precisava dar para isso e para nos apoiar enquanto classe, para reivindicar os nossos direitos e tudo mais. Eu estou vendo isso acontecer aqui, tem surgido um grupo, atualmente eles estão reivindicando principalmente a questão do reenquadramento funcional, tem muita gente com progressões atrasadas aí, problemas não só aqui no IFMG, como em várias outras, e aí nós, docentes, estamos nos organizando, esse fato não me atinge, mas me afeta, porque são colegas que estão passando por esse momento que eu também quero que cheguem aqui, né, nesse lourear do professor titular. Então, eu acho que a gente precisa avançar, sim, nessa questão da consciência de classe, que é a partir disso que a gente vai obrigar as instituições a respeitar ainda mais, né, e a respeitar, de fato, o docente. Tá bom, torço para que você consiga continuar sua caminhada, consiga estar definitivamente aí no IFMG e que participe, né, dessa luta para integrar a nossa carreira e para defender nossos interesses. É isso, obrigada. E é isso, precisando, estamos aqui no norte de Minas. Obrigada. Agradeço, professor Felipe. Passar para o professor Gilslan. Falei corretamente, professor? Qual o seu nome? Acho que sim, né? Boa noite, pessoal. Falou sim, professor. É Gilslan, é diferente, né? Não, Neivan. Para minha mãe, quem escolheu o nome, ela fala, foi seu pai. Perguntou o pai, foi sua mãe. E assim fica, aquela luta. Mas é isso. Gente, boa noite para todo mundo mais uma vez, né? Professora Carla, obrigado pelo convite, né, em participar da sua banca. Eu não tenho pergunta para te fazer, não, vou só fazer algumas considerações, tá? Essa acho que é a quinta banca que eu participo titular, eu perdi a conta já. Porque, às vezes, é tão trabalhoso montar a banca, né? Você fica convidando as pessoas e aí um aceita, outro não aceita. A penúltima que eu participei foi a do Felipe, né? A banca lá do norte de Minas. Foi a mais fácil que eu participei até hoje. A do norte de Minas, quem avalia toda a documentação é a CPPD. A gente só participa da apresentação do memorial. É a coisa mais, assim, festiva que tem lá. Foi top, né? É um prazer conhecer a professora Elba, o professor Neivan, né? A gente nunca tinha se encontrado. Essas bancas online é bom por isso, né? Faz a gente conhecer pessoas diferentes, com experiências diferentes, né? E, Carla, quero te parabenizar, né, pela sua trajetória, como o Felipe falou, você rodou bastante aí, né? E é uma experiência diferente, né? A banca do Felipe, por exemplo, ele terminou o doutorado não tem tanto tempo, né, Felipe? E se envolveu muito na pesquisa, porque lá no norte de Minas ele tem um curso de biologia, aí fica mais fácil fazer a pesquisa quando você tem a graduação, tem bastante artigo publicado, os meninos envolvidos, mas a sua experiência é outra, né? Você está na parte de implantação de instituto, e eu acho isso extremamente importante, tanto lá no Pará, quanto em Santa Luzia, você participou do campus começando, né? E isso é diferente, e talvez o pessoal de Pernambuco aí, quando vê falar de Santa Luzia perto de Belo Horizonte, acha que está assim, tá pertinho da capital, mas é uma realidade totalmente diferente, né? Se não tivesse o IFMG Campus Santa Luzia, quantas pessoas não teriam tido a oportunidade de estudar numa instituição pública de qualidade, gratuita, que transforma vidas, né? Eu acho que isso que é importante, essa parte que você fala no seu memorial e na sua apresentação, que você quis o concurso, que você batalhou por isso, e a gente percebe isso, né? Na apresentação do Felipe também ficou destacado isso, né, Felipe? De como que os alunos que se formaram no norte de Minas já estão tendo vidas transformadas, né? E dá para perceber como que a educação pública transformou sua vida, né? Por isso que eu acho que os institutos são extremamente importantes de estarem inseridos nesses locais mais distantes, mais afastados, mesmo nos grandes centros, nas regiões mais periféricas, que não têm oportunidade. Às vezes ele está a 30 minutos da UFMG, mas ele não teve oportunidade, nem teria oportunidade de estar lá, né? Então, eu acho que isso é importante, essa implantação, essa dedicação aí no
no fazer acontecer, de fazer os eventos para que os meninos tenham a oportunidade de participar dos eventos, né? Mesmo que sejam os eventos mais regionais, algo menor, algo local, mas que ele entende o que é participar da palestra, ele entende o que é participar da comunidade, de fazer acontecer, né? Então, eu queria te parabenizar mesmo por isso, por essa dedicação, que você continue fazendo acontecer aí em Santa Luzia, ou em qualquer outro lugar que você tiver. Eu acredito que em breve talvez você consiga a sua remoção para Santa Luzia mesmo, porque não tem mais concurso válido, né? Acho que esse foi um dos problemas que até hoje você não veio. Quando tem concurso válido, não pode fazer a redistribuição, né? Isso trava um pouco. Mas agora não tem, eu acho que isso vai se concluindo aí, né? Aí essa etapa vence, você não fica mais nessa pendência, né, de estar vinculado ao Pará, com normas totalmente diferentes. Então, quando você vai montar o seu memorial, você não tem ninguém para te perguntar, e aí, como é que foi? Tem alguma coisa para eu ver? Não, porque é tudo de lá, né? Então, é diferente. E as normas são diferentes, né? O do Norte de Minas é totalmente diferente do nosso, do FMG, que não tem nada a ver com o do Pará, com o Rio Grande do Norte também é totalmente diferente, né? Se baseia mais ou menos, mas cada um dá ênfase em alguma coisa, dá peso diferente. Mas até hoje eu não participei de nenhuma banca que o candidato não fez mais de 40%, 50% a mais do mínimo, né? Ou seja, nos institutos eu tinha percebido que os professores trabalham e muito, né? A gente trabalha e muito, porque a gente tem que dar conta da sala de aula e do fora da sala de aula. Eu acho que eu tenho um ano e 4 meses que eu virei titular. Eu acho que eu estou trabalhando mais do que antes, que às vezes a sensação é essa que o Felipe falou, né? Será que você está chegando no final da carreira e que está acabando? Não, pelo contrário, parece que está começando de novo, né? Porque a gente vai... Quem se envolve muito nunca para de se envolver, né? E aí a gente vai tendo oportunidades novas e vai trabalhando. Hoje mesmo eu cheguei aqui, era 5h30 da tarde, para participar da banca, ia começar às 7h. A gente estava tendo comemoração hoje lá no campus, que é aniversário do campus e dia do servidor, a gente trabalhou normal. E dei aula o dia todo e assim vai, né? A nossa vida é essa, como você falou, a alegria que a gente tem é de estar na sala de aula, né? Então, parabéns, que você continue aí fazendo diferença na vida dos estudantes que estão passando na sua sala de aula, que estão participando dos eventos, né? Que possam continuar sendo luz para eles, brilhando aí, incentivando a continuar e mostrando que a educação pública, gratuita, de qualidade, transforma a vida, faz diferença, muda a nossa vida e muda o nosso entorno. Parabéns, tá? Obrigada, professor. Professor Gilson é de um campus que eu ainda quero conhecer, que é São João Evangelista, né? O professor Daniel aqui do nosso campus veio de lá, e o diretor também, o primeiro diretor de Santa Luzia veio de São João Evangelista, todo mundo fala muito bem, é um campus lindo, né? É grande, e eu quero conhecer ainda. Eu espero que a gente possa, a gente que está aqui, né, dentro do IFMG, que a gente possa se encontrar, né, nesses planetas IFMG e nos trabalhos. Obrigada. Obrigado, professor Gilson. Carla, agora é minha vez, né? Eu vou pedir uma licença para falar algumas coisas para você, porque primeiro foi uma grande honra ter participado, e eu acho que eu fui o primeiro a ser chamado por essa banca, que você estava com essa dificuldade de encontrar pessoas, tal. Aí a professora Jane falou comigo, né, que eu sou o único lá do campus que virei titular também faz pouco tempo, também faz 1 ano mais ou menos, e eu vi essa dificuldade, então para mim... E assim, eu queria, se você me permitir, fazer um pequeno relato, porque as nossas histórias, elas se conectam de alguma forma. Eu acredito muito que, às vezes, acontece algumas coisas na vida da gente que tem um significado. Eu morei no Pará, eu conheço o Pará, morei 10 anos no Pará. Eu não conheço Marabá, mas eu conheço a região. E assim, eu não sei se você tem esse sentimento, mas há uns 2 anos, eu encontrei um amigo de 30 anos que estudou comigo durante 10 anos. Ele veio aqui e fez questão de vir aqui me ver no Nordeste. Ele mora em Manaus, o outro mora em Santarém, no Pará. E, assim, ele fez um esforço gigantesco. Para você ter ideia, ele teve que pegar... Ele fez um amigo meu disse que ele fez um catacordo. Ele pegou vários voos para poder conseguir chegar aqui, para poder me ver. E, assim, eu compartilho essa história também, porque
eu acho que a gente meio que se conecta de alguma forma, porque eu morei 10 anos no Pará, toda uma informação de ensino fundamental e médio foi no Pará, e assim, eu não sei, mas a minha vida meio que se deslocou para o Nordeste, apesar de eu ser do Sudeste, eu nasci no Rio de Janeiro, morei um tempo no Norte, morei um tempo, né, no Nordeste, eu morei 15 anos em Natal, trabalhei no IFRN, e assim, eu entendo perfeitamente o movimento que você deve estar nessa questão de você, talvez, estar mais próximo das pessoas que você ama, da sua família. Mas, assim, eu não sei se é o seu sentimento, mas, por exemplo, no Norte, eu aprendi com um amigo que ele disse assim, Ivan, você pode, e tenha certeza que as amizades que você faz no Norte do país são amizades que vão durar para a vida inteira. Então, isso é uma coisa que ele me falou, eu achei muito bacana isso dele, porque eu não via esse meu amigo há mais de 30 anos, há uns 5 anos atrás eu fui em Belém para participar de um curso que eu fui participar, fazia muitos anos que eu não ia, me encontrei com ele, fiz questão de me encontrar, e detalhe, ele mora na Ilha do Marajó. E eu disse para ele, olha, se for o caso, eu vou até a Ilha do Marajó, e ele teve que pegar uma lancha e deslocar 6 horas de viagem de lancha. Isso, na época que eu morei, não existia isso, não existia esse tipo de transporte. Era um transporte de barco de madeira, até ainda tem alguns poucos, mas quem mora na região, quem já foi para a região, tem uma exuberância em relação à natureza, tem desafios gigantescos, mas tem uma comunidade, tem assim, essa coisa legal do país, né, que a gente mora. Existe vamos dizer, essa miscelânea de culturas, assim, pessoas de regiões diferentes, ou pessoas que têm histórias diferentes, e cada região, de alguma forma, ela traz, ou ela faz parte de um momento da vida da gente. E eu digo assim, que eu acho que o momento da vida são ciclos. Você teve um ciclo que você teve no Norte, você teve um ciclo que você teve no Centro-Oeste, e você está tendo um ciclo agora que você está tendo no Sudeste, né, em Minas Gerais, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito, assim, é importante, é interessante a gente frisar isso daí. Como eu falei, eu entendo perfeitamente, né? Eu morei 15 anos e, assim, a minha experiência que eu tive no instituto que eu trabalhei não foi boa, para mim, profissionalmente, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou muito feliz de ter voltado para Pernambuco e eu nunca imaginei que ia voltar para Pernambuco, sendo que toda a minha formação acadêmica foi em Pernambuco. Olha que coisa interessante. E a minha orientadora, uma certa vez, disse, você vai voltar para Pernambuco, você vai voltar para Recife. E aí teve uma pessoa aqui do chat, aqui, acho que é Denise, não sei se é sua amiga, tá? Ela falou assim, em relação ao sotaque da professora Elba, né? É porque a gente tem essa característica. Eu não sei se você tem oportunidade, mas aí eu queria estender para Felipe e também queria estender para Dilma, que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de vir para o Nordeste, eu sou suspeito a falar que vem para Pernambuco, porque Pernambuco é uma cidade, é uma terra especial, tá certo? Eu digo isso com... E a gente tem esse meio, essa mania, talvez, de grandeza, mas porque a gente tem uma história muito bonita. O povo daqui tem uma história bonita e tem uma característica que eu observo pela sua fala, que às vezes o pessoal de Minas talvez tenha um pouco dessa característica, dessa questão do afeto, essa questão do abraço, essa questão de estar no teu lado, estar te ajudando, né? Sabe, aquela pessoa que você, pronto, você falou do gigante que você chamou, é uma coisa que vê-se que é algo carinhoso, entendeu? Que você cria, né, esse tipo de laços ao longo da sua vida, e veja que anos depois ele aparece e faz parte de um momento especial da sua vida, que é um fechamento de um ciclo, mas que eu acho que eu fecho um ciclo e se inicia outro. Então, eu vejo que a vida da gente é um pouco isso, né? As minhas considerações já falei para você em relação ao memorial. O que o professor Gilvan falou realmente é interessante, né? Cada lugar tem uma dinâmica diferente, o EFP é totalmente diferente. Isso é uma coisa que eu senti falta, por exemplo, de ter uma apresentação como essa. Isso é uma coisa que inclusive, eu preparei a minha apresentação e aí me disseram, não, Neivan, você não precisa apresentar, não. Eu falei, poxa, mas eu quero apresentar, eu quero contar a minha história. Ela, não, você não precisa contar história nenhuma, já está escrita. Eu falei, não, mas é muito bacana como você monta, como você fala, das suas experiências, né, das suas vivências. É isso que torna a gente, ou faz com que a gente, de alguma forma, a partir dessas experiências, a gente ganhe, né, a gente ganha bagagem para poder a gente trilhar novos desafios e trilhar novas metas e criar, ou,
de você trilhar novos caminhos da sua vida, né? Então, eu quero parabenizar você. Eu imagino que deve ser um momento muito marcante na sua trajetória. Uma coisa que eu fiquei assim, até abismado. E eu entendo quando você fala da questão de alguns professores estarem com problemas em relação às progressões. Eu passei por isso na instituição que eu trabalhava anteriormente, né? Teve uma coisa engraçada que nos entendimentos teve um período, eu entrei em 2006, né, no Instituto Federal. E aí teve um período, não sei se o professor Feliz passou por isso, ou outro professor também, talvez talvez não sei, mas tinha um período logo na criação do Instituto que teve uma progressão de 1 ano e meio, né? Eu passei por 2 progressões de 1 ano e meio. E aí, no meu do Instituto, chegou, aí existe uma coisa engraçada, que existem uns entendimentos que só a instituição tem, tá? E aí chegou o entendimento de que não, aquelas progressões que você fez de 1 ano e meio não está certo, não, você tem que ser de 2 anos. Aí eu me sentia um decápodo da professora, né? Eu me sentia um caranguejo andando para trás. Eu tive que voltar para trás, aí, infelizmente, eu tive que processuar, né? Então, a sugestão que eu digo para os seus colegas, processo, né? Entra negativa. E detalhe, teve vários colegas da instituição que eu trabalhava anteriormente que recebia, né, processo administrativo para devolver 20 mil, 30 mil reais, porque disseram que ele recebeu indevidamente algo que estava na lei. E aí, não, porque o entendimento é esse, enfim. Né? Então, assim, como sugestão, já passei por isso. Então, assim, os seus colegas talvez se organizem, conversem com um bom advogado, né? Principalmente um bom advogado administrativo, que tem essa vivência administrativa, né? Para poder fazer isso. Eu fiz, né? Ganhei um processo, ganhei também uma restituição por isso, entendeu? Demorou bastante, mas deu certo. E aí, assim, eu fiquei abismado, porque com 15 anos você já está chegando a titular. Eu demorei praticamente 20 para chegar. E toda a contribuição que eu vi no teu memorial, a gente fez, o professor Felipe fez, Gilberto fez, e pelo menos isso, né? Acho que esse momento quando você apresenta, quando você fala da sua história, eu achei muito legal, foi a primeira que eu estou participando, eu, assim, me sinto honrado de ter sido convidado por você para a tua banca de memorial, e eu queria desejar sucesso a você, tá certo? Desejar o melhor. Se você precisar de qualquer coisa, né, nós estamos aqui em Pernambuco. Sugiro fortemente que você venha visitar o estado, inclusive o professor Felipe, inclusive o professor Giuslan, né? Entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer, não só de mostrar a cidade, mas também de contar a história da cidade, de contar a história do Boi Voador, que é espetacular, incrível, de contar a história das pontes, né? Porque Recife, né, é uma cidade especial. Então, quem tiver oportunidade, né, puder vir, né, tente fazer um esforço para você vir para Pernambuco, você vai ver que talvez, Pernambuco vai tocar seu coração de alguma forma, tá bom? Então, desejo sucesso a você. Aquela foto do Miguel na praia é em Calhetas, professor, em Cabo Santo Agostinho. Que bom, legal, tá vendo? Que bom. Então, eu desejo sucesso a você, tudo de bom. E as minhas considerações eu já fiz lá, já mostrei para você anteriormente, né, em relação ao seu memorial. Parabéns. Muito obrigada, professora, muito bom. A professora Jane foi minha colega de graduação, né, aqui na UFMG, e ela que me indicou. Sim, vi e vejo isso no Pará. Essa semana a gente passou, né, eu já sou a terceira lá do campus que estou pleiteando titular. Aí hoje veio um colega que estava indicado, inclusive, como suplente para a banca, e já tem que pedir benção para mim, porque eu sou titular, e é isso mesmo que faz parte. Poliana é aquela grande amiga que eu falei, é professora, hoje já está aí, é de Recife, está aí no campus Recife, o pai do meu filho é de Recife, e Miguel sempre vai para ir para as férias. Já estou com com meu sonho a ser realizado agora em janeiro para conhecer Fernando de Noronha. Então, é por aí mesmo. Nós temos um Brasil muito rico, com suas dificuldades e tudo mais, mas que a gente precisa explorar, porque tem muita, muita beleza. E a beleza maior desse país somos nós, né? É o povo brasileiro. Verdade. Alguém quiser falar alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa, Carla? A gente pode abrir também para alguém que esteja aqui no Meet, se quiser falar alguma coisa, algum relato em relação a você, a gente pode deixar esse momento agora aberto.
Geralmente você faz isso, né? Mas não sei se alguém quiser fazer alguma exposição, fazer alguma colocação. Sei que o seu filho está aqui, não sei se, acho que sua mãe deve estar por aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa, fique à vontade. Querem? Miguel, pai, mãe, acho que está aqui também, né? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Parabéns aí, mamãe. Não, meu amor, obrigada. É por você e com você, tudo isso. Te amo. Também te amo. Parabéns, meu Carla. Deus te abençoe. Você merece demais. Obrigada, irmã. Família salva, como vocês colocaram. Eu dei um trabalho danado à Carla, ela viu. Pronto, tranquilo. Você que teve trabalho, professor, imagina. Pronto, vamos fechar aqui então, Carla. Então, Pronto, assim... mas aí o resto é isso. Aí eu vou fazer e enviar para vocês, ok? Isso. Então, Pronto. Carla, só para a gente fechar... Vamos ficar lá agora. Pronto, a gente discutiu aqui na banca, tá certo? A gente chegou na deliberação de que você for aprovado no seu memorial, tá certo? A sua pontuação ficou 702,67, tá bom? Bem acima do que era necessário, que seriam os 450 pontos. Então, a banca, ela definiu que a senhora, né, daqui a alguns segundos, ou agora, né? Daqui a segundos não, né? Falta chegar o documento para você, certo? Mas agora a senhora praticamente pode se considerar como uma nova professora titular do campus IFPA Marabá. Parabéns, professora. Obrigada banca, obrigada por todo o trabalho desempenhado, ao professor Marcos do IFPA, a todos que estão presentes aqui, tiveram a paciência de me ouvir, né, nesse pequeno relato da minha história, e enfim, sigamos trabalhando, estou à disposição de vocês para qualquer colaboração, para próximas bancas de titular, para ter todo esse trabalho que vocês tiveram, mas que é importante para a valorização da nossa carreira, né? A gente faz por isso, porque a gente sabe o tanto que é importante. Agradeço demais, só tenho que agradecer. E agora pode chorar? Pode. Mas a gente, assim, combinou que a gente vai assinar, tá certo? A professora Elba vai passar para a gente, o professor Felipe e Gislan. Eu vou receber por último, né? Então, assim que eu assinar, eu envio imediatamente para a senhora, para poder dar o encaminhamento necessário em relação ao seu processo, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, gente? Eu quero agradecer ao professor Ael, professor Felipe, professor Gislan, professor Marcos e a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, né? Desejo a todos uma boa noite e agradeço e parabenizo a professora Nova e a professora Carla pela sua apresentação e também pelo seu memorial. Parabéns, professor. Tudo de bom para a senhora. Desejo sucesso para você e sua família, tá bom? Obrigada, gente. Tudo de bom também para todo mundo. Pronto, fico na guarda, minha gente. Boa noite para vocês, tá certo? Assim que eu receber, Carla, eu mando para você, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.